Eu sou a Júlia, estudante de Psicologia. Eu sou a Elisa Guerra, também estudante de Psicologia, e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Joel de The Last of Us. Eu particularmente gosto muito desse personagem, até por ser do meu game favorito, e como eu já disse no vídeo da análise da Ellie, os escritores desse game se preocuparam muito com o background psicológico desses personagens, o que é um grande diferencial e deixa tudo ainda mais interessante de se analisar por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana tem um personagem diferente relacionado com algum conceito de psicologia, para estimular esse debate aí sobre saúde mental, que é algo cada vez mais importante de ser discutido. Pra gente entender bem o Joel, a gente precisa relembrar o passado dele. Diferente da Ellie ou da Abby, que a gente consegue acessar as coisas que elas sentem durante a jogabilidade com cada uma delas, com o Joel a gente só consegue acessar o que ele sente com o relacionamento dele com os outros personagens que aparecem no jogo, que acabam trazendo várias motivações que ele tenta manter escondido ali dentro dele. Como todos que jogaram já sabem, diferente da Ellie, Joel viveu uma vida pré-apocalipse, da qual ele perdeu absolutamente toda a realidade de onde ele vivia, inclusive o que ele tinha de mais precioso, que é a sua filha, né? A gente não sabe muito do background do personagem, da vida dele antes dos eventos do primeiro jogo, mas o que sabemos é que por tudo que a vida já tirou dele, o Joel se tornou um cara frio, sozinho, bem pessimista sobre as relações interpessoais dele. E a gente já explicou no vídeo de The Boys sobre a teoria do apego de John Bowlby, que se refere às ações de uma pessoa para alcançar ou manter proximidade com os outros indivíduos. E a partir dessa ideia do John Bowlby, outros teóricos formularam as suas próprias teses e entre elas estão diversos modelos desses apegos, que são o apego seguro, o apego ansioso, o apego desorganizado, entre outros. E no caso do Joel em específico, eu gostaria de abordar um pouco do apego evitativo ou independente, que como o nome já diz, são pessoas que passam uma sensação de ser muito independente nas suas relações interpessoais, nos seus laços, e com sentimentos de autossuficiência, e por isso muitas vezes elas mesmas acabam reprimindo seus sentimentos e desejam assim um alto nível de independência, e esse desejo frequentemente aparece como uma tentativa de evitar completamente o apego. Elas veem a si mesmas como autossuficientes e invulneráveis a sentimentos ligados a outros, e que por muitas vezes negam necessitar de relações mais próximas. A gente pode relacionar esse apego evitativo com o Joel, até mesmo porque ele claramente tem uma dificuldade de criar novos laços com pessoas. A gente vê isso no início da trajetória com a Ellie, que aos poucos consegue quebrar as barreiras do Joel, que o Joel coloca ali entre eles. E a partir do momento que essas barreiras são quebradas nas suas relações, como na Tess ou na Ellie, é que ele desenvolve um enorme senso de responsabilidade com as pessoas que ele ama, e às vezes dava a impressão de que ele achava que só ele era capaz de cuidar dessas pessoas. Ele se mostra sempre disposto ali a fazer o possível e o impossível para sobreviver e manter as pessoas que ele ama seguras, o que provavelmente são esforços para evitar a dor de perder tudo novamente. A gente não sabe o que aconteceu com a esposa do Joel, né? A gente não sabe se ela morreu ou se ela foi embora, mas o que a gente sabe é que ele cuidava da filha sozinho desde muito pequena. E que o assunto da sua ex-esposa ainda era muito delicado e machucava muito ele, mesmo depois de tanto tempo ter passado. Porque depois de um momento no primeiro jogo, que a Ellie pergunta sobre isso, o Joel resolve apenas ignorar ela. O que provavelmente foi um rompimento de laços muito doloroso para ele. Isso tudo reforça o fato dele nunca confiar em ninguém além dele mesmo e desenvolvendo esse apego evitativo ali que a Elisa falou antes. Logo no início do jogo, a Sarah, do primeiro jogo, né? A Sarah morre e o Joel perde o que seria o propósito dele. Sarah! Baby! Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. O fato dele viver e a Sarah não é um causador de angústias muito forte para ele, que pode ter causado um TEPT, que a gente já explicou em muitos vídeos aqui do canal. Ele apresenta alguns sintomas em vários momentos. A morte da Sarah, ela certamente foi um ponto crucial na vida do personagem e impactou suas ações durante o resto do jogo. E bastante importante a gente falar sobre o luto e os seus impactos, já que a gente conversou sobre as 5 fases do luto de acordo com a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, lá no vídeo do Kakashi, eu vou deixar aqui no card. Mas aqui eu quero trazer um pouquinho da perspectiva de luto de acordo com Freud na sua obra Luto e Melancolia. Quando a gente perde alguém, a gente precisa, digamos que, fazer um trabalho
para superar essa perda. E esse trabalho seria um conjunto de ações psíquicas que introjetam aquilo que foi perdido e produz uma abertura a partir daí para novas possibilidades, para amar novas coisas e nos reencontrarmos depois da perda. O trabalho de perda ele começaria com a realização da perda, ou seja, pelo entendimento de que algo foi perdido, e logo após esse momento aconteceria o que Freud chama de identificação alternante, que é quando o sujeito ele culpa a si ou aquilo que ele perdeu, aquilo que partiu. Lembrando que quando a gente fala de luto não precisa necessariamente estar ligado com a morte física de alguém, mas também com o fim de ciclos em geral, como relacionamentos, escola, trabalho, entre outros. E, enfim, nesse estágio de culpa pode fazer com que a pessoa fique se punindo, se penalizando, e em seguida esse processo de luto também se articula com lutos anteriores, ou seja, com perdas que antecederam aquela perda em específico. E elas continuam impactando e afetando a forma com que o sujeito vai trabalhar esse luto, e é aí onde as pessoas poderiam ser levadas a uma espécie de luto acumulado, ou seja, um evento de perda que pode acabar desencadeando muita melancolia, devastação, baseada em tudo aquilo que ela já perdeu e já sofreu antigamente. A gente vê isso refletindo nas ações do Joel para evitar a perda novamente, mesmo que essa perda fosse significar a cura para a humanidade. Ele tem essa noção de que, mesmo inconscientemente, que isso poderia ser um gatilho para que toda aquela dor e sofrimento que antes ele já passou se repita ao perder a Ellie. Mas é claro que é muito importante a gente deixar o outro ir e saber perder. O Joel, ele nunca deixou a Sarah ir. A gente vê muito isso na maneira com que ele se protege ou se fecha a relacionamentos, até mesmo com um relógio que acompanha ele como um lembrete simbólico de tudo que aconteceu. E quando o luto ele não é bem trabalhado, como diria Freud, ele pode prejudicar a pessoa e fazer ela se fechar a novas experiências, como a gente vê isso muito bem reproduzido no Joel. E acabam se passando 20 anos da morte da Sarah e o Joel acaba escolhendo uma pessoa para ele cuidar, que foi a Tess. É como se ele ficasse transferindo todo aquele sentimento para ela. E já de cara ela traz uma representatividade de que ele tem que dar uma pausa nesse papel de único protetor com ela, já que bem ali na primeira cena que ela aparece, ela se apresenta como uma badass muito... Gosto muito dela. Tudo bem. O fato de ele dar uma responsabilidade para outra pessoa é um marco muito forte, porque se permitir isso foi uma maneira de lidar com a morte da filha, possivelmente. E ele é super cadelinha da Tess, inclusive saindo do caminho dela e fazendo coisas que ele não concorda para proteger ela e garantir que ela esteja segura, ou seja, como uma forma de dar um novo propósito para ele. E antes dela morrer, é como se ela soubesse o que a morte dela vai causar nele. Então ela dá para ele a missão de proteger a Ellie e ele transfere isso novamente para outra pessoa, que no caso é a Ellie. Quando a gente se sente vulnerável, a raiva é a primeira emoção que vem com tudo ali. Inclusive, isso é super bem representado naquele clássico da psicologia que é Divertidamente. Bem ali pro final do filme, mas enfim. É algo que o Joel não consegue controlar e é um mecanismo de defesa para que ele se sinta mais seguro. E isso é super comum de acontecer, muitas vezes a gente age de forma oposta porque a gente realmente sente, justamente para não confrontar o que a gente realmente está sentindo. I'm glad I didn't get my head blown off by a goddamn kid. You know what? No. How about, hey, Ellie, I know it wasn't easy, but it was either him or me. Thanks for saving my ass. You got anything like that for me, Joel? Então, quando o Joel explode com a Ellie, ele tá usando a raiva para neutralizar os sentimentos que estão dentro dele, que ela tá segura ali, e de culpa, já que ela teve que se colocar em perigo por ele. Ele faz uma luta ali interna com ele mesmo e com os próprios medos e desejos. Quando eles encontram o Tommy, isso fica super claro. O Joel praticamente admite ali que tem um vínculo muito forte com a Ellie já e praticamente implora pro Tommy levar ela, como uma tentativa desesperada ali de justificar o fim desse vínculo. Quando a Ellie descobre que o Joel vai fazer isso e deixar ela pro Tommy, ela acaba fugindo e quando o Joel encontra ela, o que ele faz? Usa a raiva e grita com ela, ao invés de falar que ele tá com medo de perder ela. Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Sim, e o ponto é que nesse momento a Ellie desafia ele e faz com que ele reflita sobre seu comportamento. E é onde parece que ele entende que a Ellie lembra realmente a Sarah e obviamente que a resposta dele vai ser proporcional à dor que ele sentiu com isso. E ele vai parar de resistir e acabar aceitando ela com esse vínculo meio pai e filha aí que o jogo nos traz. E é claro que isso vai acontecendo de forma gradual, mas é aqui que ele percebe que a Ellie se preocupa com ele e que ele espera que proteja ela também. Então, simbolicamente falando, se ele deixasse ela ir com o Tommy, pra ele seria como se ela morresse de alguma forma na vida dele.
e ele permitir que todo aquele desejo inconsciente de ter a filha novamente tome conta, ao invés dele ficar se lamentando que a filha partiu e tal, então ele substitui pela filha que ele poderia ter. A Ellie menciona a Sarah novamente e ele não reage como antes, porque ele sente que não precisa mais ficar sofrendo por isso. Inclusive, a partir daí, é como se ele decidisse que nada vai ficar entre eles dois, nem mesmo o destino da humanidade. Então ele acaba matando várias pessoas para salvar a Ellie, e dependendo do jeito que tu joga ali, tu pode acabar matando as enfermeiras que estão desarmadas. É nesse momento que ele mostra que não tem nenhum resquício daquela resistência da Ellie que ele tinha antes. E no fim, a Ellie acaba sendo usada pelo Joe como uma memória da Sarah, para que ele não lide com aquelas emoções que rolam dentro dele. É meio triste pensar assim? É. Mas isso faz a gente questionar a humanidade. O jogo nos força a ser esse cara e querer fazer essas coisas e se sentir bem por ter feito exatamente tudo isso. O jogo traz isso tanto no 1 quanto no 2, sobre o ser humano ser tudo. Sobre cada um é um ser complexo, cheio de atravessamentos, que às vezes a gente nem entende essas coisas que estão nos atravessando. A gente é composto de várias experiências, forças, vulnerabilidades e de coisas que a gente não tem controle ou a gente não consegue ver. Não existe um ser bom ou ser mal, e é interessante que a perspectiva do jogo traz isso na parte 2 bem forte. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Tem vídeo do The Last of Us 1 e 2 aqui nos cards que vou deixar pra vocês assistirem. Particularmente são os meus vídeos favoritos do canal. Não sei se é porque eu amo demais esse jogo, mas foram os vídeos que eu mais gostei de fazer e mais gostei do resultado, principalmente o da Ellie, a análise psicológica da Ellie. Então tá aqui a sugestão pra você assistir depois desse aqui. E se você tá com a gente até agora, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que toda semana tem um personagem diferente aí sendo analisado. Quem sabe você também pode deixar o seu personagem favorito aqui nos comentários, que mais cedo ou mais tarde ele pode virar vídeo aqui no canal. Obrigada pela atenção de sempre. Tchau!